Olá, pessoal. Eu sou a professora Cláudia Tenório e quero trazer hoje para você um entendimento acerca daquilo que são os transtornos e dificuldades de aprendizagem e o que é síndrome, né? E transtorno. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender dentro dessas nomenclaturas, dificuldades, em geral, elas não estão relacionadas àquilo que pode ser um diagnóstico médico, né? Um diagnóstico clínico. Dificuldades pode ser de âmbito geral, por exemplo, é, a impossibilidade de ter alguém que leve a escola é uma dificuldade. Dificuldade por estar atravessando um quadro de gripe é uma dificuldade. Então, dificuldade é de uma forma geral. Agora, os transtornos, eles em geral, né, envolvem um diagnóstico. A gente precisa entender que dentro desses transtornos, eles também vão ter aí aquilo que se difere, né, das síndromes. Tanto a síndrome quanto o transtorno é uma condição diagnosticada, que tem um CID, que, né, um Código Internacional de Doenças, que é algo, né, relacionado à condição de, né, de ter um diagnóstico médico, ok? Isso é importante, tá? Para a gente não banalizar chamando tudo de transtorno. Óbvio que na nossa linguagem, né, na língua portuguesa, eu tive um transtorno de chegar aqui na escola, teve um engarrafamento. Isso, né, é uma questão da linguagem. Agora, transtorno, enquanto diagnosticado, né, clinicamente falando, né, precisa de um CID e precisa de um laudo médico, né? Então, posta essas ideias iniciais, a gente pode dizer que aquilo que, né, são as dificuldades de uma forma geral se refere a essa capacidade das crianças e adolescentes de adquirirem habilidades básicas de aprendizagem, tá? Então, essas dificuldades são generalizadas de todas as ordens, né, que possam estar interferindo das crianças e adolescentes de adquirirem essas habilidades básicas, ok? Por diversas ordens. E essas dificuldades, né, elas podem abranger a questão da leitura, da escrita, da matemática, da compreensão, ok? Agora, quando a gente fala de transtorno, né, a gente está dizendo o quê? Que o transtorno envolve uma perturbação psicológica ou fisiológica, ok? É de âmbito psicológico ou, né, fisiológico que afeta o funcionamento normal de um indivíduo, né? Agora, a gente sabe que igualmente, né, os transtornos eles impactam, né, o desempenho escolar e emocional, né? E obviamente exige uma intervenção especializada que compreenda aquilo que está sendo ali, né, vivenciado pela criança e o adolescente. Então, a gente vai dar conta aqui nesse curso, né, dos transtornos. Cláudia, e as síndromes? Bom, a síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que ocorrem juntos, não, e são identificáveis como um padrão específico, né? As síndromes, geralmente, elas se referem a padrões observados, né? Enquanto que os transtornos é uma condição clínica que afeta a saúde mental ou física da pessoa, né? Essa distinção é essencial para entender, né? Porque, em geral, as síndromes estão ligadas, né, aos processos psicológicos, muitas vezes psiquiátricos, né? Agora, os transtornos, eles podem ter uma equipe multiprofissional maior, né? Sobretudo se for um transtorno, né, de ordem fisiológica. Pode envolver um psicomotor,
né? Alguém que trabalha a psicomotricidade, pode ter aí um fisiologista, pode ter ortopedista, né? Pode ter o assistente social. Ah, mas os assistentes sociais também não atuam nas síndromes? Atuam nas síndromes, mas eu diria que as síndromes estão mais relacionadas à questão, né, psicológica, psiquiatra mesmo, né? As síndromes, elas em geral, elas são uma tendência de comportamento, né? A gente tem, falando de outro aspecto, né? Às vezes as síndromes, ela está na base, né? Ela também se desenvolve a partir do transtorno. Isso é uma outra questão, né? Por exemplo, a gente sempre fala tem a síndrome, né, da deficiência ah, imunoadquirida. Essa síndrome, né, que não tem nada a ver com aprendizagem, ela vai trazer uma série de limitações de comportamento, né, mas assim, dos aspectos sociais que terão ali o olhar do assistente social. Mas na incidência da síndrome mesmo, não necessariamente, ok? Espero, né, que tenha sido claro aqui para vocês, né, dentro dessas dificuldades, dentro dessas diferenças, e que quando a gente fala de transtorno, né, a gente está lidando com uma necessidade de um olhar integral, né, para esse indivíduo, e a gente vai estar olhando agora cada uma delas de como que o assistente social pode estar contribuindo.